Eu tava revisitando os vídeos do canal e eu tava pensando aqui que eu tenho recebido alguns comentários de gente que tá começando o planejamento da viagem. E aí eu resolvi repaginar, dar uma atualizada aqui num vídeo que eu tenho aqui no canal, trazendo quais são as principais dicas para quem tá começando a planejar a viagem para Orlando. Alguns pontinhos assim que é importante você saber, algumas dicas que eu acho que pode te ajudar a economizar, otimizar o roteiro e ter a sua viagem para Orlando muito tranquila e que com certeza essa viagem eu sei que, gente, precisa de um planejamento, precisa de um investimento. Então eu vou tentar trazer algumas dicas para vocês que foram úteis para mim e que eu quero compartilhar. Se você está começando a planejar sua viagem para Orlando, a primeira coisa que eu acho que você tem que definir é a data. Eu sempre falo isso e as pessoas falam, ah, é óbvio, isso é a data, mas é porque não é tão óbvio assim. Porque quando eu falo data, não é simplesmente falar assim, ah, eu quero viajar em outubro. É entender um pouquinho sobre a data que você está se propondo a viajar. Entender a lotação dos parques na época, entender o clima. Às vezes, eu tive muitos clientes recentes que falaram: nossa, eu não sabia que o mês de agosto ainda era tão quente assim. Eu não sabia que vindo em abril talvez é um pouco mais vazio do que se eu vier em junho. Aqui no canal a gente tem uma série de vídeo Orlando mês a mês, então se vocês quiserem assistam aqui no canal, mas procurem entender um pouquinho sobre a época do ano que você está indo viajar. E aí definindo então a época do seu planejamento, o primeiro passo para o seu planejamento, de forma prática, seria a passagem. Mas revisando até uma dica que eu dei para vocês, acho que num dos primeiros vídeos do canal, hoje, vendo todo mundo que está fazendo planejamento aqui na nossa agência no Parque Orlando, é óbvio que a passagem vai ser o primeiro passo prático, mas antes de você comprar a passagem, vale a pena você dar uma rascunhada no seu roteiro. Por que eu tô falando isso hoje em dia e antigamente eu falava que a primeira coisa era a compra das passagens? Ah, gente, mas antes de passagem, pelo amor de Deus, visto e passaporte, né? Passaporte e visto nessa ordem. Tirem o passaporte de vocês e tenham o visto. Não compra nada antes de ter o visto, gente, pelo amor de Deus. Porque, assim, é óbvio que a gente torce para que todo mundo tenha o visto aprovado de primeira. Mas eu conheço pessoas, já tive casos de pessoas que, por causa de alguma coisinha ou outra, tiveram que ir para entrevista. E aí, algumas até tiveram o visto negado. Então, assim, não faz nenhuma despesa, nenhuma dívida, não compra nada antes de ter seu visto aprovado. Mas voltando aqui, né? Por que que eu acho importante, então, você ter um rascunho, pelo menos, do seu roteiro antes de você efetivamente comprar sua passagem? Porque eu já tive casos aqui na agência, por exemplo, de cliente que comprou dias a mais e depois falou assim, poxa vida, eu vou ter que gastar muito com hospedagem. Como eu tive casos de clientes que compraram a menos. Por exemplo, fechou 7 dias e depois falou assim, ah, eu queria ter fechado 10. Se eu tivesse 10 dias, eu faria tudo que eu gostaria. Então, refazendo aqui uma dica antiga, eu queria dizer aqui para vocês, então, primeiro passo, documentação, passaporte e visto. Segundo passo, estuda a época do ano que você planeja visitar. Terceiro passo, vamos rascunhar o seu roteiro. E aqui nesse passo de rascunhar o seu roteiro, que eu acho que a gente pode entrar numa outra dica que não é bem um passo, tá? Mas é uma dica, que é entender o que você vai visitar lá em Orlando. Faz sentido para o seu grupo? Ou será que você viu na internet, pareceu interessante? Ou então todo mundo fala que tem que conhecer, e aí quando você for ver efetivamente não fazia nada, não tinha nada a ver com aquilo que você esperava. Assiste os vídeos no YouTube, entende, por exemplo, você está querendo ir para parques mais radicais, menos radicais, você está procurando parques que você possa se deslocar ali dentro de Orlando apenas com Uber ou com carro alugado, ou você está disposto a ter algum tipo de deslocamento de estrada, como por exemplo ir para Tampa, ou até mesmo ir para o Cabo Canaveral, porque existem parques que são fora ali de Orlando mesmo. Além disso, nessa época que você escolheu viajar, tá calor ou tá frio? Vale a pena você incluir um parque aquático na sua programação? Às vezes, dependendo do tipo de ingresso, você pode inclusive ganhar parque aquático, mas às vezes você nem pensou nessa possibilidade. Então, entende um pouquinho das atrações. Estou falando atração porque às vezes tem alguma coisa que não é só parque e que você pensou em conhecer em Orlando. Então, entende um pouquinho dos parques. Aqui no canal temos vários vídeos falando sobre quais são os complexos de parques de Orlando e já temos o desvendando dos principais parques. Mas se faltar alguma informação, ou deixa aqui no comentário alguma coisa que você quer saber. Também tem post no Instagram explicando quais são os complexos de parques que tem lá em Orlando. Então estuda um pouquinho então quais são esses parques para aí sim você conseguir rascunhar o seu roteiro. E eu sempre falo rascunhar o roteiro porque eu aqui gosto de fazer assim. Eu faço no Excel, mas pode ser no papel mesmo. Então você fala, olha, um dia tal você vai no parque tal, no dia tal você vai no parque tal. Ah, vamos fazer um batidão de parques ou não? A gente quer um ritmo mais tranquilo, preciso colocar uma folga aqui. E aí você vai ter a contagem total de dias que, idealmente, você precisaria ter para aproveitar Orlando. E aí então você vai em busca
da sua passagem. Tendo definido a sua passagem, então, aí você já pode procurar a gente, a nossa agência, para você fechar os seus hotéis, os seus ingressos com os melhores preços, nas melhores condições de pagamento. Brincadeiras à parte, mas de fato, somos uma agência de viagem, então pode clicar aqui no botãozinho que leva para o WhatsApp para fazer as suas cotações com a gente. Então, o quarto passo é, de fato, fechar o quanto antes a sua parte de ingressos e hotéis. E aí eu tô falando o quanto antes, principalmente se você tem interesse em algum evento específico, como, por exemplo, jogos da NBA, festas de Natal ou de Halloween, porque esses são eventos que têm a quantidade de ingressos bem mais restrita. E esgota, gente. Não perde tempo. Se você já sabe que você vai visitar na época tal e que vai ter alguma coisa específica que você quer visitar, já compra principalmente esses ingressos, que são os ingressos de eventos que esgotam com mais facilidade. E aí agora não é um passo, mas mais uma dica que eu queria dar para vocês quando a gente fala especificamente das reservas envolvendo ali o complexo da Disney, é que as reservas de experiências como Bibi Bob, que é onde as crianças são fantasiadas de príncipe ou princesa, refeição com personagens, as vagas elas abrem 60 dias antes daquele dia que você quer ter essa experiência. Idealmente, 60 dias antes da sua viagem, você já está com o ingresso. Mas o que eu queria falar para vocês aqui? Se por acaso, 60 dias antes dessa data, você ainda não tem o ingresso, mas você quer fazer a reserva, não precisa ter ingresso válido para fazer essas reservas, tá bom, gente? Você só precisa ter a sua conta criada no My Disney Experience, no site da Disney. Você cria a sua conta, você entra lá no site ou pelo aplicativo. Para fazer reservas de restaurante, você precisa colocar o site com o país Estados Unidos. Não adianta que do site brasileiro ele não faz as reservas, ele não abre a agenda, tá? Mas para reservas da Disney especificamente, nem todo mundo sabe, mas não precisa ter o ingresso para fazer essas reservas, tá bom? Um outro passo do planejamento que eu queria dar uma dica para vocês, aproveitando que eu falei de cadastros, é baixar os aplicativos que são relevantes para o seu grupo, para a sua viagem, para a sua programação. Se você vai para os parques da Disney, SeaWorld, Universal, todos eles têm aplicativo. E tendo o aplicativo em mãos, já dá uma olhadinha no mapa, já estuda ali o funcionamento do aplicativo. Hoje em dia, nos parques, você pode inclusive pedir comida pelo aplicativo para não precisar ficar esperando muito tempo na fila. Então, baixem os aplicativos. Às vezes vale a pena, inclusive, você ter um aplicativo de monitoramento de furacão, de clima-tempo, se você não tem esses aplicativos e você vai viajar numa época que você precisa monitorar. Então, tudo vai depender de todos esses primeiros passos, de qual é a data, do que você vai visitar, mas existem vários aplicativos que são interessantes você ter no seu celular previamente à sua viagem. E aí, por fim, eu queria falar um outro ponto para vocês que eu considero muito importante, que é você ter um roteiro mínimo, mas com flexibilidade. Por que eu falo isso? Ter um roteiro mínimo, mas com flexibilidade, significa que você vai ter entendido um pouquinho do parque que você vai visitar, você sabe se é um parque que você vai estacionar na porta do parque ou um parque que você vai ter ainda mais meia hora de deslocamento, como é o caso do Magic Kingdom. Você sabe se é um parque que você idealmente chegaria mais cedo ou se chegar um pouquinho mais tarde não tem problema. Você vai saber se é um parque que é muito grande, você vai andar muito ou não. Se é um parque que você vai ficar até de noite porque tem show de encerramento, ou é um parque que, se bater o cansaço, você pode ir embora mais cedo. Mas tenha uma flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Sempre que possível, tenha algumas vaguinhas ali na sua agenda livre para você realocar caso choveu, preciso mudar o dia do parque. Ou então, alguém se sentiu mal, quero chegar mais tarde, eu tinha planejado tudo pela manhã. Então, não trava o seu roteiro de forma que isso vai virar um estresse para vocês. Estude sempre antes o lugar que você está indo visitar. Isso me lembra aqui um triste vídeo que eu assisti recentemente, eu nem sabia disso, enfim, uma pessoa que saiu pegando carrinhos na Disney, do estacionamento de carrinhos, uma brasileira, infelizmente, né, uma brasileira, e ela saiu pegando carrinhos na Disney da porta de uma atração e deixava na porta de outra atração, carrinhos diferentes, de tipos diferentes, enfim. E ela se justificou dizendo que ela achou que era cortesia, que ela nunca tinha visto essa informação em nenhum lugar. Pesquise sobre o destino que você está indo viajar. Isso me traz uma outra lembrança aqui que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, é importante você saber que culturalmente em Orlando as pessoas dão sim a gorjeta no final da conta. E a gorjeta não está inclusa na conta. E a gorjeta faz parte do salário dos garçons. Então, assim, é importante você entender um pouquinho sobre o destino que você está indo viajar, para você se preparar, tanto, por exemplo, financeiramente, se você vai ter uma despesa a mais, quanto para você, eventualmente, não infringir nenhuma regra, por exemplo, e ser retirado, eventualmente, de um parque, porque você infringiu uma regra de algo que, de repente, você não sabia que podia fazer. Então, minimamente, dá uma estudadinha aí no seu roteiro, mas
com a flexibilidade e sem que isso vire um estresse. Por fim, eu queria falar para vocês manterem a calma. Eu sei que parece um bicho de 7 cabeças planejar uma viagem para Orlando, mas não precisa ser, tá, gente? Aqui no canal, outros canais também, mas aqui no nosso canal principalmente, tem muito conteúdo para ajudar vocês a planejarem a viagem de vocês para Orlando, assim como eu fiz, tá, gente? As minhas viagens para Orlando sempre foram planejadas de forma independente, mesmo antes de eu ter uma agência de viagens, mesmo antes do Partiu Orlando ser um canal, tá bom? Então, se tem dúvidas, se vocês ainda precisam de algum tipo de ajuda, me deixem aqui nos comentários, que eu sempre gosto muito de interagir com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!